Anatomia palpatória. Eu acho que essa deve ser uma das técnicas mais importantes que você, que é estudante da área da saúde ou já profissional formado, tem que dominar com maestria. Porque todas as outras técnicas que você for aprender e tentar aplicar com seus pacientes, elas dependem da anatomia palpatória, ou seja, da sua capacidade profissional de identificar e localizar no corpo humano topograficamente certas estruturas do corpo. A anatomia palpatória, ela pode ser utilizada tanto para você identificar pontos ósseos, pontos específicos de tecido mole no corpo e até mesmo para identificar alguns tipos de disfunção, como a presença de edemas, etc. Diante disso, eu acho que a primeira anatoclese ser direcionada para alguns pontos principais de anatomia palpatória do nosso corpo, mais especificamente do dorso, como a gente vai conversar daqui a pouco, é muito adequado. Porque isso permite que você, profissional da saúde, fisioterapeuta, enfim, você seja capaz de direcionar com maior especificidade o seu programa de tratamento e ter resultados um pouco mais objetivos com a sua prática clínica. Se você não conhece o Anatomicamente, ele é um projeto que foi desenvolvido por mim, Gabriel Miranda, e pelo Bruno Coelho, que está aqui com a gente, vocês vão ver ele daqui a pouco. Que tem como objetivo descomplicar um pouco a sua vida através do estudo da anatomia, porque a gente acredita que isso a médio e longo prazo, se você não conseguir estudar da maneira adequada ou que você não consiga aplicar na sua prática clínica os conhecimentos adquiridos lá na graduação com o estudo da anatomia, isso pode gerar um gargalo muito grande a médio e longo prazo, atrapalhar os seus resultados profissionais, então é para isso que a gente está aqui hoje. Legal, então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre como vai funcionar essa primeira anatoclese. Como o nosso tempo é de certa forma limitado e a gente não quer prender ninguém aqui durante 2 horas falando sobre toda a anatomia do corpo, a anatomia palpatória de todas as principais estruturas do corpo, essa primeira anatoclese ela vai ser direcionada para os principais pontos ósseos palpáveis do dorso humano, como eu falei anteriormente. Então vamos combinar assim. A gente vai começar a estudar de cima para baixo, partindo lá das estruturas e regiões occipitais e cervicais, e a gente vai até a próxima região sacral, beleza? Isso vai facilitar tanto a nossa didática quanto o entendimento e a linha de raciocínio de vocês, até porque são mais de 10 pontos que a gente quer abordar hoje. Então vamos direto ao ponto. Legal, então a gente vai começar falando de 2 estruturas anatômicas da região occipital, que são muito intimamente interligadas entre si. Eu estou falando da linha nucal superior e da protuberância occipital externa. Essas 2 estruturas elas fazem parte da camada escamosa do osso occipital e elas servem como ponto insercional, a linha nucal superior no caso, para fixação de alguns músculos muito famosos, como o trapézio, o econ e o esplênio cervical. Essas estruturas elas são bem fáceis de ser localizadas através da anatomia palpatória. E a gente vai mostrar aqui na modelo como você pode encontrar essas estruturas e também eu vou mostrar no modelo 3D para que você consiga identificar exatamente o ponto que nós estamos falando. O jeito mais fácil de você localizar essas estruturas é usar a protuberância occipital externa como ponto de referência. Afinal de contas, ela é a parte desse osso occipital mais protuberante. Então, só mesmo de você palpar essa região central do osso occipital, você já vai conseguir encontrar com uma certa facilidade essa protuberância. Então, palpando essa região mais proeminente, elevada, que corresponde à protuberância occipital externa, você lateralmente consegue palpar a linha nucal superior. Legal, então o próximo ponto da nossa lista é a 7ª vértebra cervical, comumente conhecida como C7. A 7ª vértebra cervical ela é bem tranquila de ser localizada, porque o processo espinhoso dessa vértebra ele é o mais proeminente de todo o segmento cervical, mas não é incomum que as pessoas confundam durante o processo de anatomia palpatória o processo espinhoso da C7 com o da primeira vértebra torácica T1. Os 2 processos espinhosos eles são bem proeminentes. E agora a gente vai te mostrar então como você pode evitar essa confusão, tá certo? É bem fácil. Na verdade o que você vai fazer é encontrar esses 2 processos espinhosos mais proeminentes ali no final da região cervical e no início da região torácica e pedir para que a modelo, que o seu paciente, que o seu familiar, enfim, não importa com quem você esteja estudando, realize um movimento de flexão do segmento cervical. A partir desse ponto, você vai sentir que um desses 2 processos espinhosos ele vai se mover.
O ponto que se move, o processo espinhoso que se move, ele corresponde ao segmento C7, enquanto o ponto que fica estático corresponde à primeira vértebra torácica. Obviamente, você está fazendo o movimento do segmento cervical, então o segmento torácico ele vai ficar estático. Então, esse é a melhor forma de você localizar corretamente a C7. Só para revisar, você vai palpar os processos espinhosos mais proeminentes daquela região e vai solicitar um movimento de flexão da coluna cervical para o seu modelo, para o seu paciente, para o seu familiar, para o seu colega de estudo. E o ponto anatômico, o processo espinhoso que se movimentar, obviamente, é o processo espinhoso de C7. Então você localizou esse ponto anatômico e agora a gente vai partir para o próximo. Legal, então o terceiro ponto anatômico que a gente vai comentar com vocês aqui da nossa lista é a clavícula. E você deve estar se perguntando, pô, mas é muito mais fácil localizar a clavícula através da vista anterior do nosso corpo, né? E não posterior. Mas a gente consegue sim palpar a clavícula através da palpação dorsal do nosso corpo. Acontece que por ser uma estrutura que é mais fácil de ser visualizada, de ser palpada, pela vista anterior, a gente não vai se apegar muito a ela, mas a gente precisa comentar. Então a clavícula ela é um osso que se articula com o externo e com o acrômio, que é um acidente ósseo da escápula que a gente também vai conversar sobre ele. Ok? Mas para você encontrar didaticamente a clavícula através da palpação do dorso, o melhor ponto de referência que você pode usar é o ventre muscular aqui do trapézio superior, esse músculo bem volumoso que nós temos aqui na região entre o pescoço e o ombro, ok? Então, palpando o ventre muscular aqui do trapézio, você projeta um pouco a sua mão para frente que obviamente você vai cair ali sobre esse osso longo que é a clavícula, ok? Bom, então a gente acabou de falar da clavícula e a gente falou que anatomicamente a clavícula ela se articula com uma estrutura que fica localizada no finalzinho da escápula, que é outra estrutura que nós também vamos comentar. Por sua vez, a escápula ela possui faces, bordas e ângulos. E a gente vai falar sobre cada um desses pontos com um pouco mais de detalhes agora. Mas começando pelo acrômio. O acrômio ele é uma estrutura, é um ponto anatômico escapular que se localiza no final da espinha da escápula, na face dorsal da mesma. E para falar a verdade, palpar o acrômio é muito tranquilo, porque, como nós falamos anteriormente, na anatomia palpatória a gente usa muito outros pontos como referência. E como você acabou de aprender a localizar, através da anatomia palpatória, a clavícula, a gente vai usar ela como referência para encontrar o acrômio. Então você vai palpar a clavícula até a borda aqui externa dela, até o finalzinho da clavícula, e no final você vai encontrar uma pequena fenda que é a articulação acrômio-clavicular. E logo na sequência a gente tem um ponto ósseo bem protuberante aqui no nosso ombro, que justamente é o acrômio. Quinto ponto da nossa lista é a espinha da escápula. Então, continuando a ligar os pontos, a gente vai partir agora da referência do acrômio. O acrômio ele fica localizado justamente no final da espinha da escápula. E para a gente palpar todo o comprimento da espinha da escápula, a gente vai usar o acrômio como referência e palpar essa estrutura quase horizontal em direção ao centro do nosso dorso, quase que em direção à coluna. Toda essa região horizontalizada que a gente consegue palpar de forma bem protuberante é a espinha da escápula. E uma curiosidade sobre a espinha da escápula é que ela divide duas fossas, a fossa supraespinhal e a fossa infraespinhal, onde nós vamos encontrar os músculos com os mesmos nomes. Legal, então a gente partiu do acrômio, fez a palpação dele, usamos a espinha da escápula, que é quase essa linha horizontal, para chegar até a borda medial da escápula. A borda medial da escápula ela é justamente toda essa parte medial que nós podemos usar como referência para localizar dois outros pontos. O ângulo superior da escápula, ou seja, a partir do momento que você localizou a borda medial, você continua palpando ela superiormente e você vai encontrar o ângulo superior da escápula. E se você fizer o trajeto oposto, se você palpar a borda medial da escápula até o ponto mais inferior, você vai encontrar o ângulo inferior da escápula. O ângulo inferior da escápula, ele pode ser um pouquinho difícil de palpar
caso o modelo, caso o paciente, caso o seu colega de estudo, ele tenha um pouco mais de massa corpórea. Então a gente quer de antemão dar uma dica de como você pode localizar esse ponto através da anatomia palpatória, que é simplesmente pedir para que o modelo coloque a mão na região lombar. Isso vai fazer com que o ângulo inferior da escápula ele se projete um pouco mais para fora. Isso vai facilitar muito a sua vida na hora de encontrar esse ponto anatômico. Legal, então o nosso próximo ponto anatômico é a 7ª vértebra torácica. Mas, Gabriel, para que eu quero localizar a T7? Na verdade, a T7, a palpação do processo espinhoso de T7 ele é muito interessante porque ele te permite localizar todos os processos espinhosos acima, usando ele como referência. Então você vai conseguir palpar T6, T5, T4, T3, T2 a T1 é bem fácil de localizar, então você não precisa da referência da T7. Mas esses outros segmentos que se encontram entre T1 e T7 você vai localizar com uma facilidade muito grande a partir do ponto que você encontra o processo espinhoso da T7. E o mesmo vale dos processos espinhosos que estão abaixo de T7, ou seja, T8, T9, T10 e T11. T12 a gente tem uma forma de localizar através da anatomia palpatória que eu vou falar para vocês na sequência. Mas vamos lá. Então, para você localizar o processo espinhoso de T7, o melhor ponto de referência anatômico que você pode utilizar são os 2 ângulos inferiores da escápula. Então, normalmente, na maioria das pessoas, é óbvio que você pode encontrar um processo espinhoso que esteja um pouco mais abaixo ou um pouco mais acima, mas, de uma maneira geral, a partir do momento que você palpa os 2 ângulos inferiores da escápula e projeta uma linha imaginária para o centro desses 2 pontos, você consegue cair justamente em cima do processo espinhoso da 7ª vértebra torácica, ok? É óbvio, você tem que levar algumas coisas em consideração. Se você estiver avaliando, tratando um paciente que tenha um alamento escapular muito grande, mesmo no repouso, ou que você identifique que há uma comorbidade, enfim, algo que projete um dos ângulos escapulares mais acima do que o outro, você não vai poder usar essa referência como base para localizar o 7º processo espinhoso da região torácica. Mas aí, óbvio, você pode sempre utilizar a 1ª vértebra torácica e com bastante cautela ir localizando todos os processos espinhosos dessa região, ok? Mas, via de regra, se você tem um paciente que não tem um desnível muito grande, digamos assim, do posicionamento escapular, se você está estudando isso em um indivíduo saudável, em um familiar, um colega, você pode usar, sim, o ângulo inferior das escápulas como ponto de referência para localizar melhor o 7º processo espinhoso do segmento torácico. Legal, então agora a gente vai falar como você pode localizar o processo espinhoso da 12ª vértebra torácica. Para você encontrar esse ponto, também é bem simples, você vai usar como referência as últimas costelas, as costelas flutuantes, ok? Então você pode usar as suas 2 mãos para palpar no modelo as últimas costelas e da mesma forma que nós fizemos na T7, projetar uma linha imaginária entre esses dois ângulos, entre esses 2 pontos, e normalmente você vai recair justamente sobre um processo espinhoso. E esse processo espinhoso é o processo espinhoso da 12ª vértebra torácica, ok? É óbvio, tal como na T7, se você tiver um paciente com alguma assimetria, com algum desnível, com alguma comorbidade que não lhe permita usar esses pontos de referência, você sempre pode utilizar o ponto anatômico mais superior, como nós falamos, seja T7 ou T1, ou então nós podemos utilizar o próximo ponto anatômico, que é um segmento lombar, que nós vamos falar, para localizar a 12ª vértebra torácica, e é para ele que a gente vai agora. Bom, então a gente está chegando no final dessa primeira anatoclasse e a gente quer falar agora de pelo menos 3 pontos que são intimamente relacionados. Um usa-se como referência para você localizar o outro na região lombar e no osso ilíaco, ok? Então, o primeiro ponto que a gente quer ensinar você a localizar são as cristas ilíacas. As cristas ilíacas, elas são o ponto, a angulação mais proeminente do osso ilíaco. A gente consegue palpar essa região com uma grande facilidade aqui na região lateral do tronco. Quando a gente recai as nossas mãos sobre essas 2 proeminências ósseas que nós temos aqui do osso ilíaco, a mais proeminente, a mais elevada aqui, o ângulo mais protuberante é a nossa crista ilíaca.
ok? E utilizando esse ponto como referência, a gente consegue projetar, tal como nós fizemos no segmento torácico, uma linha imaginária até o centro de encontro na região lombar desses dois pontos, das cristas ilíacas, para localizar dois segmentos lombares, que é o quarto processo espinhoso do segmento lombar. Logo abaixo dele nós temos o quinto processo espinhoso ali das vértebras lombares. E lateralmente ao quinto processo espinhoso, se nós afastarmos um pouquinho, como vocês estão vendo na demonstração, aqui os nossos dedos, a gente consegue encontrar, principalmente nas mulheres, duas covinhas que justamente são os pontos anatômicos que correspondem à espinha ilíaca póstero superior, ok? E aí galera, tudo bem? Eu sou o Bruno, que o Gabriel falou no começo do vídeo, e eu vim aqui para me apresentar e para finalizar esse bate-papo que a gente teve aqui hoje. Hoje foi falado muita coisa bacana e interessante, tanto para vocês acadêmicos quanto para quem é da área já profissional, sobre a anatomia, que é um assunto extremamente importante. E a gente criou esse conteúdo de coração para vocês, porque é uma coisa que de fato hoje a gente vê que tem muita necessidade de ser falado, né? Então assim, foi falado muita coisa aqui e espero que vocês possam treinar isso nos familiares de vocês, no estágio, quem está no estágio, ou quem já está numa parte mais avançada da profissão, conseguir fazer também isso como estudo, porque é bacana isso. Mesmo que você esteja formado e já praticando há bastante tempo, é sempre interessante você estar voltando na base para aprender as coisas. Queria deixar aqui para vocês, se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, seria bacana, sei lá, alguma estrutura que a gente não abordou, acho que seria bem legal também. Foi muita coisa falada e eu acho que o ideal agora é que quem quiser chega lá, pega seu pai, sua mãe, seu tio, cachorro não dá, mas sei lá, qualquer coisa e treina, que isso é bem legal. E vamos estudar, galera, tá? A gente se encontra numa próxima aula, estamos aqui, eu e o Gabriel, e foi um prazer imenso falar com vocês hoje. Um abraço.